Olá, amigos, olá, ouvintes, internautas, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia, de Uberlândia, Minas Gerais, e aqui estamos eu e Norminha, do Rio de Janeiro, para essa edição comemorativa ao Dia das Mães. E para iniciarmos o nosso encontro, lembramos a você a importância de você deixar preparada um recipiente com água que vai receber os medicamentos de que você precisa para se sentir mais fortalecido, mais animado, mais encorajado, mais alegre até. E vamos iniciar com a prece. Vamos sintonizar com Jesus? Pensar em Jesus? Vamos lá? Pai de misericórdia, Jesus Divino Mestre, a direção espiritual do nosso Evangelho no Lar Online, aqui estamos para essa edição especial, em comemoração ao Dia das Mães. E com muita alegria, Senhor, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de nós sermos as médiuns da vida. Nós, mulheres, nós, mães, aqui estamos, Senhor, para agradecer por esta missão que estamos buscando cumpri-la com dedicação, com amor, com empenho, com coragem. Pedimos, Jesus, nesse instante, as suas bênçãos sobre todos nós, humanidade encarnada e desencarnada, e também para todas as mães, mães biológicas, mães adotivas, mães do coração. Que todas nós, nesse instante, possamos ser envolvidas em doces vibrações de paz, em fluidos salutares e fortificantes, a fim de que possamos nos recordar do compromisso com o Pai, para que educássemos os espíritos que nos foram confiados como filhos. Lembrando, Senhor, que educação acima de tudo, mais que instrução, educação, é corrigir desde pequeno as más tendências, as más inclinações, os maus hábitos, a fim de que a função educadora dos pais não se perca diante do materialismo, diante do vazio existencial de muitos. Mestre Jesus, que o seu amor envolva também o planeta Terra, para que nós possamos ter a paz no mundo. E com a oração que o Senhor nos ensinou, nós louvamos, agradecemos e pedimos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos da prática do mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, amigos, para dar início à leitura com o comentário, passamos a palavra para nossa querida amiga e irmã Norminha. É com você, querida. Gratidão, querida Vânia. Olá, meus irmãos queridos. Vamos então dar início nesta edição comemorativa das mães,
a leitura que o nosso grupo espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, selecionou. Uma bela mensagem de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 171, que tem por título Palavras de Mãe. Vamos então, meus irmãos, conversar, estudar sobre a presença e a colaboração da nossa Mãe Santíssima no Evangelho do seu Filho, na edificação do reino de Deus na Terra. A colaboração desse Espírito luminoso que recebeu a incumbência de ser a porta de entrada do nosso Mestre no mundo, como governador espiritual do nosso planeta. Sempre essa mãezinha foi pontuada por palavras muito amorosas e maternais, de acolhimento e orientação. E ela continuou colaborando mesmo do plano espiritual. É assim que nós vamos ver no livro Memórias de um Suicida, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, que traz notícias que Maria coordena a falange socorrista dos sofredores suicidas. Também temos notícia que nossa mãezinha do céu apareceu por mais de uma vez ao querido irmão e confrade Eurípides Barçanufo, concitando-o à criação do Colégio Allan Kardec em Sacramento, Minas Gerais, dizendo-lhe que daria suporte emocional ao colégio sob o seu manto e que ele lá ensinasse o Evangelho. A esse espírito, meus irmãos, que tornou-se mãe tutelar de todos os cristãos, por ofertar-nos amor, ternura e a suavidade de suas vibrações em nossa caminhada, Emmanuel vai dedicar esses esclarecimentos ao selecionar este versículo de João, capítulo 2, versículo 5, que, na realidade, é uma das poucas falas de Maria no Evangelho. Vamos, então, à leitura do versículo. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Palavras de mãe proferidas onde? Nas bodas de Caná, que foi o primeiro ato público de Jesus, naquela festa de casamento em que também estavam presentes alguns de seus discípulos. Em determinado momento da festa, então, acabou o vinho, o que era, meus irmãos, muito vexatório para quem dava uma festa naquela cultura que eles estavam inseridos. Assim, Maria, por compaixão e amor, intercede pelos amigos a Jesus. Ela fala para seu filho: eles não têm mais vinho. E, embora o mestre tenha alegado: ainda não é chegada a minha hora, ela dá um exemplo de fé e confiança. Ela não dita como Jesus deva resolver o problema, mas confia plenamente, meus irmãos,
na sua capacidade de intervenção, demonstrando uma fé madura e não exigente. E diz, então, aos serventes, o que está lá no versículo: fazei tudo quanto ele vos disser. Esse exemplo, meus irmãos, de caridade amorosa de Maria, é um conselho de mãe para todos nós, para seguirmos o que Jesus nos deixou em qualquer instância da nossa caminhada, mesmo nos momentos de dor, porque ele orienta em comunhão com o Pai. Vamos lembrar que ele nos ensinou? Eu e o Pai somos um. O simbolismo dessa passagem, então, meus irmãos, a gente pode resumir da seguinte forma: a água sendo o nosso estágio atual, não é? E o vinho representando a alegria e o amor renovado, porque, através do ensino do mestre, transformamos nossas próprias vidas. Ele é transformador. Vamos, então, à leitura do texto de Emmanuel, tá bom? Ele nos diz: o Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhes foram legítimos colaboradores do mundo. Então, meus irmãos, o Evangelho, metaforicamente, seria o sistema solar, aquela luz que vem lá do alto do Pai. É o Evangelho, não é? Jesus seria o sol que vai fazer a transformação dessa lei para uma linguagem que possamos entender. E aqueles que estão mais próximos de Jesus, por vibrarem na sua sintonia, orbitam em seu entorno, são os espíritos mais luminosos, que colaboraram com essa sua missão, como Maria, José, João Batista, Estevão, os apóstolos. E, em algum lugar, aí estamos nós, orbitando, buscando suas dádivas, seus testemunhos, através do legado da contribuição desses seus colaboradores. Como exemplifica Emmanuel no segundo parágrafo, diz ele: recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Agora, Emmanuel vai dizer: temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Vamos parar para refletir, meus irmãos? Então, essas preciosas palavras em Caná, nós estudamos, né, quando passamos lá pelo versículo. Mas também temos reminiscências de Maria no Evangelho de Natividade de Lucas, com informações inéditas, especialmente quanto à primeira fase do nascimento de Jesus e sua infância. Paulo de Tarso foi quem teve essa ideia
de colher esses registros diretamente com Maria. Porém, como não conseguia tempo, devido aos seus outros compromissos, então ele designou Lucas para colher junto a Maria esses preciosos registros guardados na sua memória viva, no cofre do seu coraçãozinho. João também, que é o filho adotivo de Maria, não é? Pois levou-a para Éfeso após a partida de Jesus, trouxe outras reminiscências de Maria, além de suas palavras em Canaã. Portanto, esses registros estão mais concentrados em Lucas e João. Nos demais evangelhos, uma ou outra coisa aparece. Vamos prosseguir com a fala de Emmanuel? Diz ele: geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Então, geralmente, não é, meus irmãos? O colo materno é acolhimento sagrado, reduto que a gente recorre face à ternura maternal, a misericórdia que a mãe tem para conosco e o amor incondicional, não é? Prossegue Emmanuel. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos com os pais discutindo e chorando ante corações maternos. Então, meus irmãos, vamos entender que isso não é uma regra, mas, geralmente, é isso que acontece, devido à força da feminilidade que possibilita a mãe acolher em seu coração mais para dentro, né? Para o espírito, com misericórdia e ternura, os seus filhos quando eles estão em aflição, e assim dar-lhes bom ânimo, sem deixarmos de lembrar que tem pais que fazem esse papel de mãe, né, meus irmãos? Mas a energia paterna normalmente expressa-se na expressão da racionalidade, com expansão de intelecto, que se volta com vigor para fora. Mas entendamos, ambas as energias são forças complementares. E para quem quiser aprofundar-se no conhecimento sobre a amorosidade e acolhimento de Maria aos peregrinos que a procuravam em Éfeso, onde ela viveu no horto rural, temos o capítulo 30, intitulado Maria, do livro Boa Nova, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Nesse precioso registro, meus irmãos, em síntese, é narrado que, no desencarne de Maria, ela é visitada pelo seu próprio filho, disfarçado de viajante peregrino, que procurava esse anjo tutelar do cristianismo, e com justiça disse-lhe: sim, mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, ali, meus irmãos, é a ela concedido o título de Mãe Santíssima de todos os discípulos, de todos os seguidores de Jesus, de toda a humanidade.
E diz Emmanuel, interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. É isso mesmo, meus irmãos. Nossa mãezinha do céu, sendo nosso anjo tutelar, a ela é quem recorremos em nossas aflições. É ela a protetora dos aflitos. É isso, meus queridos irmãos. Contemos sempre com a providência desse Espírito imaculado de luz. Agora, passo a palavra para a nossa querida Vânia, para ela dar prosseguimento a esse texto de Emmanuel. A palavra é sua, minha irmãzinha. Gratidão, Norminha. Então vamos lá, a sequência dessa mensagem, dessa lição de Emmanuel. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, de casamento, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar de 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, cansados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. O versículo que abriu essa lição, né? Palavras de mãe. A fala de Maria. Fazei tudo quanto ele vos disser. Quem é o ele a que Maria se referiu? A Jesus, seu filho, que com o seu evangelho de amor traria para nós uma oportunidade de uma união, a união nossa com as verdades imortais, com as verdades eternas, porque nessa obra divina que é o Evangelho, todos nós nos sentimos renovar a esperança, o bom ânimo, fortalecer a fé, porque é o Consolador que veio depois de Jesus para reafirmar o que ele disse e levantar o véu sobre coisas que não entendíamos, bem como trazer coisas novas. E a figura de Maria, ela nos vem à lembrança com aquele amor que acolhe, que consola, que conforta, que fortalece nas horas de dúvida, de dor,
de aflição, em que muitas vezes o espírito parece dobrar-se diante do peso de tantas provas e expiações. E Maria nos lembra que seu filho esteve entre nós, trouxe-nos a lei de amor e exemplificou esse amor. E ela, como mãe, aceitou com humildade a tarefa de receber Jesus como mãe, de cuidar dele e de fornecer o carinho e a atenção necessários para que ele cumprisse a sua missão também. E nós sabemos que Jesus começou aos 12 anos, quando pregava no templo, já despertando a ira dos fariseus e de muitos sacerdotes. E Maria permanecia ali, orando ao Pai pelo Filho. E mesmo sabendo da sua pureza d'alma, o ver ser castigado, apedrejado, insultado, traído, negado, pregado na cruz com uma coroa de espinhos. Qual mãe que não sentiria uma dor tão profunda vendo seu amado filho naquela situação? E assim somos todas nós mães, que temos os desafios de muitas vezes acolhermos como filhos espíritos difíceis, ora rebeldes, ora inquietos, ora revoltados, muitas vezes indisciplinados. E é nesses instantes que nós chamamos por Maria, para que ela nos acolha e nos fortaleça, a fim de que nós, mães, possamos auxiliar os nossos filhos na sua salvação espiritual. Jesus padeceu na cruz e cumpriu a missão com dignidade, sendo crucificado ao lado de 2 ladrões. E Maria ali esteve o tempo todo, esperando até a hora que se completasse o final, a fim de que ele pudesse ser retirado da cruz e levado para o sepulcro. E essa mensagem, palavras de mãe, vem para nos lembrar o que uma mãe é capaz de suportar pelo bem de seus filhos. Essa mãe heroína, essa mãe que luta sem cessar para dar o melhor. Ainda que muitas vezes
o ambiente ou o contexto queiram tirar as esperanças dessa abnegada servidora do Pai, que através da maternidade oferece o dom da vida e procura lutar contra as adversidades que a cercam no exercício de tão sublime missão, para que os seus rebentos se tornem homens de bem, cidadãos cumpridores dos seus deveres, cidadãos trabalhadores com valores morais e espirituais sólidos. E o trabalho da mãe, ele nunca tem fim. Não diz o ditado, filho criado, trabalho dobrado? Pois é, meus amigos. O trabalho da mãe não cessa. É na terra, é no plano espiritual, é orando, é pedindo ao Pai e a Maria a assistência para que seus filhos não se desviem no caminho. E para homenagearmos todas as mães, escolhemos aqui do livro Parnaso de Adém Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o poema Ave Maria, do poeta Amaral Ornelas, que nasceu do Rio de Janeiro em 20 de outubro de 1885 e lá no Rio faleceu no dia 5 de janeiro de 1923. Vamos lá, meus irmãos, com muita atenção. Tenho a certeza de que essa mensagem tocará os corações não só de nós mães, mas de todos. Ouçamo-la. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro de humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. A palavra é sua, Norminha. Lindas, né? Reflexões, linda poesia. Isso nos preparou, não é, meus irmãos, para esse momento espiritual da fluidificação da água, né? Ou magnetização.
Vamos, então, buscar o nosso recipiente, né, de vidro branco transparente, com água, para que possamos, juntos, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, buscando fazer a transformação. Nosso Mestre Jesus, nós vimos hoje, já fez isso na boda de Caná. Impôs os seus fluidos e, com o seu vigor fluídico, transmutou a água em vinho. Nós, pequeninos seguidores, vamos agora impor as nossas mãos para transformar essa água num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Vamos lá? Elevemos os nossos pensamentos. Graças a Deus. Obrigada, Senhor da vida, por essa oportunidade abençoada de fixarmos em vós a fé que remove montanhas, a fé que faz com que os nossos humildes fluidos, unidos aos fluidos trazidos por esses guias e mentores amigos que nos assistem em seu nome e que os trouxeram lá dos laboratórios da pátria espiritual, que possam, com o poder da nossa fé, transformar essa água num remédio para os nossos corpos físicos, emocionais, espirituais, restaurando a nossa saúde. Em nome de Jesus, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao término desse abençoado encontro que dedicamos às palavras do Evangelho de Jesus, à leitura preciosa de Emmanuel e a contribuição de tantos outros, como Dona Ivone Pereira, como Humberto de Campos, para nos fazer entender o amor profundo da nossa Mãe Suprema por todos nós. Vamos, então, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, em prece de agradecimento e finalização do nosso encontro. Graças a Deus. Obrigada, Mestre querido. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigado, guias e mentores amigos que aqui nos inspiram em nome de Jesus. Mas, sobretudo, obrigada a Ti, Pai, por tanto conhecimento, por tantas sementes plantadas em nosso coração. Que possamos fazer essas sementes germinarem em atitudes concernentes com os ensinamentos de Jesus, conforme a nossa Mãe nos pediu em sua palavra de luz. Que as suas bênçãos, Pai, possam chegar aos corações de todas as mãezinhas, as que estão nesta caminhada do plano material, e também para aquelas que já estão na pátria espiritual. Que em cada uma delas chegue a sua força de amor, Pai, fortalecendo-as para perseverarem nessa missão da maternidade, orando por seus filhos, em qualquer situação que estejam
sejam eles encarnados ou desencarnados, mas que a sua fé mobiliza forças que já aprendemos com o nosso amado Chico, que arrombam as portas do céu em benefício dos seus filhos. Assim, Pai amoroso, permita-nos a oração da Ave Maria, em gratidão à nossa Mãe tutelar, que possa proteger a todas as mãezinhas do mundo, levando paz, amor, ternura, conforto e bom ânimo a cada uma delas, dependendo das circunstâncias que estejam vivenciando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E assim, Pai amoroso, envoltos com a sua energia de luz, com a energia de ternura e amor de Maria, com o acalanto dela em nossas vidas e com as bênçãos do nosso Mestre Jesus, é que te pedimos, Pai, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos, dos dois lados da vida, a uma só voz e do fundo dos nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Um feliz Dia das Mães para todos vocês. Até o nosso próximo encontro na semana que vem. Se Deus quiser, fiquem em paz.